de mim, míseros restos, provocações mais uma vez. Mas hoje cuidado com a gente, hein? Hoje nós temos, sabe o quê? Uma odontóloga. Não cuida dos dentes, cuida da língua portuguesa e de outras línguas que os odontólogos, os médicos e outros acadêmicos das ciências humanas e das biológicas precisam conhecer. 10 anos essa mulher estudou nos grandes centros universitários da Europa e dos Estados Unidos, para poder agora escrever dicionários, traduzir livros, revisar traduções dos outros, escrever livros didáticos e sair por aí dando palestras. Vejam só, vem aqui hoje, para quem sabe, nos provocar. Claro que veio nos provocar um pouco. Ela é Ana Júlia Perrotti Garcia. Ana Júlia Perrotti Garcia, conhecida demais nos meios científicos e acadêmicos. Tudo bem, quase ninguém te conhece na vida, mas aí te conhecem. E esses que te conhecem, me diga, qual é o grande equívoco que essas pessoas cometem ao falar de você? Olha, eu acredito que o maior equívoco seja achar que eu sei tudo que está nos meus dicionários. Porque uma especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial abandona isso tudo, esses nomes tão difíceis, em troca de dicionários? Porque todos esses nomes estão lá nos dicionários. E as pessoas precisam se comunicar e precisam aprender. Então, a gente se apaixona pelas palavras e acaba indo para o lado dos dicionários. Vende mais que 5 dicionários, não? Mais ou menos. Por ano? Eu acredito que sim, com um pouco de sorte. Mas não fique preocupado que poesia também não vende. Você pretende voltar algum dia à sua cadeira de dentista? Como paciente, a cada 6 meses. E sem ser como paciente? Olha, a gente nunca deve dizer nunca. Eu acho que a vida é um eterno recomeço, as coisas podem mudar, a gente nunca deve dizer, não vou fazer isso. Ana Júlia, eu li que no Fundação Getúlio Vargas, Organização Mundial de Saúde, que o Brasil tem 50 milhões de indigentes e tal, e fala que tem 29 milhões que nunca foram ao dentista. É verdade? Eu tinha um professor que dizia assim, que se todas as cáries parassem naquele dia, nos anos 80, me entreguei, né, a idade, mas... e não tivesse mais cárie, iria ter tratamento, ia ter os dentistas que existiam iam trabalhar o resto da vida. E aí, é lógico que isso não aconteceu, continuou sendo produzido, são produzidas cáries todos os dias. Então, existe muito e muita gente que precisaria, isso é uma coisa... realmente. E, infelizmente, a odontologia, em alguns aspectos, acaba beneficiando o pessoal que pode pagar. E os que não têm condição, cada vez ficam mais o capitalismo selvagem. Mas é uma coisa que vai ter que se chegando, Eles tiram o dente com canivete, eles não vão ao dentista. Ensino de odontologia no Brasil. Olha, o ensino de odontologia no Brasil é um dos melhores do mundo. O dentista brasileiro é, sem sombra de dúvida, um dos melhores do mundo, tanto em técnica quanto em conhecimento científico. Eu tenho assim, a oportunidade de, com a tradução, perceber assim, o alto nível dos textos que são lidos aqui e o nível das coisas que são produzidas no exterior. O brasileiro pode ficar tranquilo que, nesse ponto, a odontologia do Brasil é, sem dúvida, mesmo em Monte excepcional. Carlo? Olha, eu tive agora há pouco tempo na Inglaterra e as minhas amigas brasileiras disseram que quando elas têm que fazer tratamento odontológico, elas pegam um avião, vêm para o Brasil, se tratam aqui, que é muito mais barato, a qualidade é muito melhor e a parte médica também é muito melhor. Então, o que está acontecendo, a gente sempre tem essa ideia... É o Lula falando. A gente tem essa ideia de dizer que no Brasil é tudo ruim, no exterior é tudo maravilhoso. Não é assim. Isso não é verdade. Não, falando em cultura isso é uma das provocações. Não, falando em cultura e educação é pior. Na parte, a parte que eu conheço... Essas faculdades que mais parecem casas de comércio estão ganhando muito dinheiro com isso?
Olha, eu não sei como é que funciona a parte... É interessante porque existe uma interface. Tem pessoas que falam da mercantilização do ensino do Brasil e tal. Mas no momento que você é professor universitário, a sua ideia é dar a aula melhor possível, os alunos, ensinar o máximo para os alunos. Eu acho que é isso que cada um tem que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte e os alunos, pelo lado deles, têm que exigir um ensino de qualidade. Aquela frase, a indignação é uma mosca sem asa que não voa além da janela da sua casa. Eu falo isso para os meus alunos. Você não está contente? Você tem que ir atrás. Você tem que chegar pacificamente, mas tem que chegar e exigir o que você acha que não está bom. Não adianta chegar para o colega ao lado e dizer, isso não está bom, isso é caro. Não, você tem que chegar... Uma e os frase alunos de têm... educadores que você vai gostar. Não existe ensino, existe aprendizado. Quem quer aprender, ninguém segura. Agora, esses seus dicionários de inglês odontológico não querem dizer que não se pesquisa no Brasil nesse campo? Não, é exatamente o contrário. Eles precisam desse material, porque o raciocínio é todo feito em português, mas os textos então, estão em inglês, muitas vezes. Então, a gente tem que fazer uma ponte. E os dicionários hoje, uma exigência até da gente, foi difícil convencer algumas editoras, que fossem inglês-português e português-inglês. Porque o nosso profissional aqui tem que publicar no exterior, ele tem que ter voz no exterior. Então, para isso, ele precisa escrever em inglês, muitas vezes. Então, ele tem que conhecer o outro lado também. Autora de 5 dicionários inglês-português. Ficou milionária. Milionária de conhecimento, de... Não dá para ficar rica. Não dá para ficar nem rica. Um dia, quando não houver mais Grã-Bretanha, quando não houver mais os Estados Unidos, quando, pois, não existir mais a língua inglesa, ainda assim haverá Shakespeare. Falaremos Shakespeare. Seja qual for o dicionário, ele será sempre incompleto. O tempo todo a língua está se refazendo, as frases estão sendo recriadas, inclusive agora a nossa concepção de dicionário hoje não é mais do termo, você já passa a uma concepção às vezes que a gente chama de chunks, que são segmentos, fragmentos de frase. Então aí é uma coisa infinita. O ideal, o sonho de todo dicionário, eu imagino, meu pelo menos, seria ter um dicionário online, tempo real, que ele fosse se refazendo. Uma moça sem cáries me perguntou se Botox serve para dentes. Falei que ia perguntar para você. Não tenho a mínima ideia. A única fé que me resta nesta vida é a fé nos dicionários. Quem disse isso foi Paul Letou, um escritor francês. Isso não faz você se sentir uma Yansan da palavra? Não. Eu acho assim, nem no extremo do dicionário ser o horror e está marcando tudo isso, e nem no extremo dele ser também que vai abençoar cada palavra. Eu acho que ele tem que ser uma orientação. Então, não é qualquer dicionário que vai ajudar as pessoas. Tem realmente dicionários que são maliciosos, que a pessoa só tem uma acepção e ela imagina que seja aquilo e a outra... Eles têm que ser desse tamanho sempre? Não é quantidade, Aurélio, é qualidade. Cândido... Mas aí é língua geral, né? O que você lê, além de literatura odontológica? Olha, é muito difícil, depois que a gente passa assim, o dia, principalmente pela tradução, lendo 10, 20 mil palavras, traduzindo 5 mil palavras, 3 mil palavras, revisando o dia inteiro, conseguir pegar um livro grande e ler. Porque não dá para eu pegar e ler, principalmente porque Mas o que você acontece... é jovem, ainda vai cair um raio na sua cabeça. Ai. E você vai ler James Joyce, você vai ler Proust, você vai ler Kafka, você vai ter que ler essas coisas. Você vai ficar só pensando na boca. É obsceno pensar só na boca. Tá bom, dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço.